Olá, seja bem-vindo ao curso básico de teologia. É um prazer receber você aqui para nós conversarmos sobre a história da igreja. Eu quero convidar você para passear comigo ao longo desses cerca de 2000 anos de história do cristianismo. E o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, vai falar um pouquinho sobre a origem do cristianismo e até mesmo um pouquinho antes da origem do cristianismo, no período interbíblico, ali o mundo greco-romano e todo esse contexto, né? Quando a gente fala de período interbíblico, do que é que eu estou falando? Eu estou falando daquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. Geralmente na sua Bíblia tem umas 3 folhinhas em branco que você usa para anotar telefone, colocar adesivo, etc. Mas não é para isso, né? A ideia ali é simbolizar o período de silêncio, né? Onde não houve uma revelação específica de Deus, ou não houve algo, né, que pudesse ser registrado como revelação específica de Deus. Mas é um período interessante para compreender a origem do cristianismo, porque nesse período aí você sai do Antigo Testamento, onde você tem o povo de Israel, né, debaixo de exílio, de domínio, de escravidão, e você chega no Novo Testamento num contexto onde o judaísmo está debaixo do domínio do Império Romano, né? O que acontece nesse período? Para que você tenha uma ideia, uma revolta, um evento histórico chamado Revolta dos Macabeus, liderada por um sujeito chamado Judas Macabeus, por isso a Revolta dos Macabeus, ou Revolta Macabaica, que vai tentar promover a independência da nação de Israel com relação a outros povos. É um período de crescimento, um período de fortalecimento por parte do judaísmo, mas que vai se extinguir por volta do ano 63 a.C., quando o Império Romano vai se tornar uma grande potência mundial e, sob a liderança de Pompeu, vai dominar e vai conquistar todo o mundo judaico, né? Então, a gente chega no Novo Testamento e chega naquele período que a gente chama de origem do cristianismo, com esse povo judeu, né, que é o contexto onde vai surgir o movimento cristão, onde Jesus vai nascer, debaixo do domínio do Império Romano. E que mundo era esse? Era um mundo politicamente dominado pelos romanos, mas fortemente influenciado pela cultura grega ou pelo helenismo. E tem algumas características interessantes que vale a pena a gente conhecer e retratar. Por exemplo, né, a escravidão era uma marca comum dentro desse período. A economia tinha o seu fundamento na escravidão. Para que você tenha uma ideia de como isso era forte, em alguns lugares, em algumas cidades, mais de 2/3 da população era formada por escravos. Isso gerava uma tensão muito grande dentro do contexto do Império Romano, porque algumas regiões eram um verdadeiro barril de pólvora. Uma outra coisa que vale a pena a gente aprender e citar dentro desse processo de formação do cristianismo era a questão da economia, né? O Império Romano tinha cerca de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas, né, de construção e etc. E isso facilitou lá no segundo momento a expansão desse movimento cristão. A gente olha às vezes para o Império Romano e acha que era interior, empoeirado, né, algo muito simples. Não, o Império Romano era uma grande extensão de terra, chamada mundo mediterrâneo, que tinha estradas pavimentadas, e isso vai facilitar não só a circulação de mercadorias, do comércio, etc., mas também, no segundo momento, da expansão do movimento cristão. E uma terceira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, nesse contexto onde surge o cristianismo, o movimento cristão, é a religião, né? Era uma religiosidade muito pulverizada, né? As cidades gregas e latinas, elas tinham as suas divindades próprias, né? E algumas delas, temendo atrair a ira de um deus que tivesse sido esquecido, elas tinham nos seus panteões, onde ficavam suas divindades, um lugar destinado àquilo que eles chamavam de ao Deus desconhecido. Era um altar para aquele Deus que eles não conheceram. E é interessante a gente perceber isso, porque a gente se reporta, então, no momento em que Paulo está lá no panteão, né, lá em Atenas, e ele usa esse contexto histórico para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele diz, né, você se lembra, né, o Deus que vocês não conhecem, esse que é desconhecido, é o Deus que eu estou pregando. Né, o Deus que eu estou pregando, a mensagem que eu estou pregando, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu conheço. Mas era uma religiosidade extremamente pulverizada. Você tinha as religiões agrárias, você tinha as pessoas que tinham as divindades que cuidavam da terra, da agricultura, das chuvas, você tinha muitas religiões de mistério, você tinha a magia que era usada também nessa época, inclusive a questão dos demônios, né? Havia todo um ritual para exorcismos e etc. Uma coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é o fato dessa fórmula mágica para a expulsão de demônios. Você tinha que saber o nome do demônio, de onde ele vinha, para onde ele ia. Isso é uma coisa
anterior ao cristianismo. Uma outra coisa interessante nesse contexto religioso, onde vai surgir o cristianismo, é a questão da astrologia. Essa história de horóscopo não é nova. Dentro da cultura do Império Romano já havia essa ideia de que o mundo era dirigido e era coordenado pela astrologia, pelos astros. É nesse ambiente político, econômico e cultural que surge o movimento cristão. É nesse ambiente que surge Jesus de Nazaré e o movimento que vai mudar toda a história da humanidade. Mas sobre isso a gente começa a conversar daqui a pouquinho. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, a gente está de volta aqui para esse segundo tempo do curso básico de teologia. A gente está falando sobre a história da igreja, ou história do cristianismo, como você preferir. E nós estamos conversando nessa primeira aula sobre a origem do cristianismo, né? O que é o cristianismo, o que é a igreja cristã? Na verdade, quando a gente fala sobre isso em história, a igreja ela é uma realidade histórica visível, portanto, ela é passível de ser estudada sobre o ponto da objetividade científica. A nossa conversa, a nossa caminhada aqui não é discutir a teologia, as questões espirituais da igreja, mas a igreja ou o movimento cristão enquanto um fenômeno histórico. Uma coisa que é interessante a gente destacar é que o que começa com Jesus nesse movimento não é a salvação, mas é a história da revelação do plano de salvação de Deus através de Jesus e como consequência da igreja enquanto movimento. Porque o que é a história da igreja? A história da igreja nada mais é do que a história do povo de Deus em seus multiformes aspectos de registro e de narração. E para isso a gente se utiliza de fontes históricas, que podem ser escavações arqueológicas, documentos históricos, tanto de autores cristãos como de autores não cristãos, por exemplo, como Flávio Joséfo, que é um historiador judeu clássico muito conhecido e que traz informações muito importantes, principalmente sobre a origem do cristianismo. A fonte histórica mais antiga do cristianismo é Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, você pode ler depois, porque é uma carta, porque é um documento. E talvez você pergunte aí, mas e os evangelhos? Na verdade, além de toda a questão cronológica, os evangelhos eles não são tratados como um documento histórico, porque o que é a palavra evangelho? É boa nova, né? Eles são uma proclamação de fé, eles estão impregnados, apesar de ter informações históricas, o objetivo desses evangelhos não é registrar a história, não é fazer uma pesquisa histórica, mas eles têm um objetivo querigmático, de proclamação, de proclamar a fé. Então, a carta de Paulo, por exemplo, é um documento histórico e é considerado o documento, a fonte histórica mais antiga. Mas o cristianismo ele surge, então, dentro desse contexto judaico do primeiro século, que a gente conversou no bloco anterior, e o ministério de Jesus, ele começa dentro dessa geografia aí, Galileia e Judéia. Galileia era uma região muito fértil, densamente povoada por movimentos de insurreição, de revolução, né? E a Judéia era uma região montanhosa, semiárida, e ali estava a capital religiosa do mundo judeu. É nesse Galileia e Judéia você vai observar que é o movimento de Jesus, geográfico de Jesus. O cristianismo ele surge dentro do judaísmo, que tem dois polos muito fortes, religião e templo. A religião e o templo são as marcas e demonstram essa unidade do povo judeu, que vai marcar aí o ministério de Jesus. Você vai sempre ver Jesus falando acerca da lei, sobre a lei, né, e as questões ligadas ao templo. Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar dentro dessa origem do cristianismo são as classes que existem dentro da estrutura judaica, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotas. Cada um tinha um papel, cada um tinha uma importância. Os fariseus eles vão cuidar da interpretação da lei, os saduceus vão cuidar do templo, dos recursos do templo. Você tem os essênios, que é
um grupo desses que acabou não querendo se misturar com essa a estrutura política do judaísmo e acaba se retirando, né, para uma espécie de vida mais ascética. Você tem os zelotas, que são os radicais. Você tem lá Simão Zelota entre os discípulos de Jesus. Era uma turma radical mesmo, que era na base da pancada, na base da imposição da mensagem, até pela força física, se fosse o caso. E você tem os samaritanos, que são judeus que acabaram se misturando com outros povos, com outras nações, e acabam sendo, dentro da cultura judaica, judeus de segunda categoria, né? Por isso que você vê esse conflito de judeus e samaritanos no Novo Testamento. Nesse contexto, surge Jesus, então, que é o filho de um carpinteiro, que tem a sua juventude, a sua infância, adolescência. A gente tem poucas informações acerca disso, mas que com cerca de 30 anos de idade, mais ou menos, e ele começa o seu ministério. A gente não pode precisar o nascimento de Jesus, né? Não tem como datar isso, até porque quando ele nasce, ele é um bebê como outro qualquer. A nossa referência é a morte de Jesus, que acontece entre os anos 27 e 34, pelos documentos que a gente tem, né? Documentos, por exemplo, como o Flávio Joséfo vai citar acerca da crucificação de Jesus e outros documentos. Então a gente consegue datar, a partir da morte de Jesus, essa referência que a gente tem para gerar esse processo histórico. Jesus tem um ministério que vai falar acerca do estabelecimento do reino de Deus, que vai falar acerca da transformação da história, da realidade do ser humano, e você vai encontrar essas duas palavras muito fortes, Abba, né, que significa Pai, e reino de Deus como centro da sua mensagem. O que a gente pode demarcar na origem do cristianismo na pessoa de Jesus, para a gente fechar esse primeiro momento, é o fato de que a ressurreição de Jesus não pode ser provada. Você pode dizer, como é isso? Ela não pode ser provada cientificamente, mas a gente diz na história que é um evento meta-histórico. Embora não possa ser aprovado, ele tocou a história e mudou a história. Basta, por exemplo, você olhar a história dos discípulos antes e depois da ressurreição de Jesus. Mas isso é só o começo, vale a pena você se aprofundar nisso, mas a partir da ressurreição de Jesus começa um movimento chamado cristianismo, que são os seguidores do Cristo que vão propagar essa mensagem e dar continuidade ao seu ministério. Mas sobre isso a gente conversa numa próxima aula, eu espero te encontrar lá. Um grande abraço!